Kislev 5.704. Estamos no dia 15 de Kislev do ano 5.784, a contar da criação, dia 28 de novembro de 2023 da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos hoje no terceiro dia da semana, a chamada terça-feira, e é o terceiro dia para o Shabat. Então nós estamos hoje na Parashá da semana, Vaishlach, e estamos aí no capítulo 32, a partir do versículo 4, até o capítulo 36 e o verso 43, ok? Para hoje, nós estamos aí principalmente, dentro do capítulo 32, a partir do versículo 4, e vamos até o capítulo 33, verso 5, que é a nossa aliá até o dia de hoje. Lembrando que a Tarde com a Torá, ela tem as suas edições somente às terças e quintas-feiras e aos sábados, Estamos aí com horário novo, 3 vezes por semana, terça, quinta-feira e sábado, ok? Então hoje nós temos aí pela frente a questão do retificar, corrigir, uma jornada, uma caminhada errada, e também nós temos a tarefa de retificar este mundo para ser a moradia de Deus, Então são tarefas que o povo judeu tem pela frente, e aqueles que abraçam o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica estão nesse mesmo propósito, ombro a ombro com o povo judeu. A terra de Israel, nós temos aí Vaishlach, e ele enviou, e aqui fala exatamente sobre Yaakov, enviar mensageiros para encontrar o seu irmão Esaú. E então nós temos aí a questão de elevar o mundo de forma material, elevar o mundo material a níveis espirituais, e a questão de retificar Esav, um conserto, uma correção que Esav e os seus descendentes precisam passar através do tempo. A nossa Parashá, Vaishlach, e ele enviou, fala exatamente sobre a questão de Shaliach, emissário ou emissários. Yaakov enviou emissários, para encontrar com seu irmão Esav. E nos dias atuais, desde os anos 1951, com a liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel, um dos grandes focos que ele teve na sua liderança foi exatamente no sentido de fazer com que ele enviasse emissários pelos 4 cantos do mundo, para levar às nações, aos povos não judeus, a mensagem do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Levar o conhecimento do único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, e que esta geração é a última geração, é a geração que realmente tem diante de si momentos decisivos no sentido de retificação, correção, e bem como também de elevação. Vamos dizer assim, a oportunidade última que nós temos pela frente para podermos realmente conquistarmos o direito, pelos méritos da obediência às 7 leis de Noach, o estudo da Torá, Tzedaká, o retorno a Deus, Teshuvá, e preces diárias, para que nós possamos aí termos o direito de adentrarmos na redenção final com o Mashiach, que é o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, nesse aspecto aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala exatamente sobre a questão de retificar Esav, corrigir Esav. Yaakov, ele reconheceu de fato que as qualidades em Esav, que eram superiores às suas,
e entendeu que para levar o mundo a seu destino final, era necessário combinar suas próprias forças com as de Esaú. Yaakov compreendeu também que ele, e não Esaú, era quem deveria supervisionar essa síntese para que funcionasse, graças à sua fiel devoção ao estudo da Torá. Ele era aquele que possuía a amplitude de visão e o conhecimento da vontade divina, necessários para poder controlar a força bruta e selvagem de Esaú. Ou seja, essa retificação de Esaú, ela precisa de Yaakov, né? Então, nesse aspecto aí, corrigir Esaú está dentro do aspecto da alma animal e a alma divina. A alma divina representa Yaakov, ou Yaakov representa a alma divina. Esaú representa a alma animal, selvagem, aquela que é truculenta, bem como também é aquela força bruta e selvagem. Yaakov sozinho, ele não consegue retificar, porque ele precisa de Esaú, ou seja, a nossa alma divina, ela precisa da alma animal. Por isso que Deus nos deu alma divina, alma animal. Para que nós possamos realmente lutar para que a alma animal, ela não tenha de fato assim a sua evolução na sua alma selvagem, bruta, truculenta, né? E aí então vai desencaminhando para todos os mais baixos níveis terríveis da vida de um ser humano. Yaakov é a força controladora da alma animal. Então a nossa alma divina é a força controladora. Por isso que nós precisamos compreender o poder da nossa alma. E para compreendermos o poder da nossa alma, nós precisamos realmente termos ciência, não apenas intelectual, mas de fato, de que quem criou a nossa alma foi o único Deus, aquele que é chamado de En Sof, o infinito, ou o sem limites, aquele que é antes e além de toda a eternidade. Por isso que a nossa alma, ela é eterna. E é por isso que nós precisamos fortalecer no nosso dia a dia a nossa alma divina para poder controlar a alma selvagem. Então, quando Yaakov ele envia os seus mensageiros para estar com Esaú, é para começar esse controle, essa retificação dessa alma selvagem, bruta, truculenta de Esaú, que na realidade o que ele queria era realmente assassinar Yaakov e toda a sua família e aqueles que estavam com ele. Então, retificar Esaú, ela sem sombra de dúvidas é uma luta que nós temos diariamente, mas sabemos realmente que nós não vamos obter agora a vitória completa sobre Esaú, sobre a alma animal, e nem sobre Esaú e os seus descendentes, porque isto está reservado para os dias de Mashiach, que há de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vê amém. Então, amados, retificar Esaú, Yaakov, ele abrigava a esperança de impressionar o seu irmão a ponto de submetê-lo à sua liderança, apaziguando-o com um magnânimo presente, reconhecendo suas forças superiores e lhe informando que ele mesmo provou ser capaz de criar uma família piedosa e dedicada a Deus, de superar o astuto Lavã e de acumular uma importante fortuna. Então Yaakov ele tinha essa esperança com referência ao seu irmão Esaú. Quando ficou evidente que Esaú não estava disposto a cooperar, então Yaakov compreendeu que o controle das forças de seu irmão implicaria em um longo e difícil processo, desde aqueles dias até o presente momento e até a revelação do justo Mashiach. A união da força superior de Esaú com a sabedoria de Yaakov é uma característica que define a futura era messiânica e, portanto, é uma questão chave para o seu início.
na verdade, nossa incansável devoção à Torá e a seus mandamentos desde a época de Yaakov, conseguiu em grande medida refinar o poder de Esav. E por isso nos encontramos às portas da redenção final, a qualquer momento mesmo, com a revelação do justo Mashiach. Amém, vê amém. Nessa questão aqui, em que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala que realmente a incansável devoção à Torá e os seus mandamentos, com referência a Yaakov e os seus descendentes, hoje nós podemos ver de fato que há uma grande refinação, ou um grande refinar, né, desse poder de corrigir, retificar Esav. Ou seja, muitos segmentos religiosos que nós contemplamos hoje estão voltados realmente à questão de Mashiach. Bem como também muitos segmentos religiosos hoje estão estudando o judaísmo, estão estudando a língua hebraica, estão usando kippah, estão usando talit, né? Alguns estão usando tzitzit, e assim sucessivamente. Esse travestir-se, né, de judeu, que não é de forma correta, né, e não tem o aval divino, porém, traz para nós essa mensagem de que Esav e a sua descendência está sendo refinada. Hoje o mundo não judaico fala-se muito em judaísmo, fala muito sobre o Deus único e assim sucessivamente. Então o mundo está sendo refinado. Há muita violência, corrupção, etc. e tal? Sim, há. Porém, há muitos segmentos religiosos que estão trazendo aí, sem sombra de dúvidas, as questões concernente ao judaísmo. E isso daí realmente é menos do que um passo para que as pessoas possam realmente fazer uma conversão de fato, né, ao judaísmo, ao monoteísmo, melhor dizendo, com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Realmente não criando nova religião, mas realmente vivenciando o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então a nossa Parashá Vaishlach, ela tem para nós sobre essa questão que ele enviou e traz para nós exatamente o conceito de Shelichut, que significa o envio de um missionário ou representante. E por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele é um emissário de Moshe. Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre. O nosso Rav Yaakov Geranstad, assim como os rabinos Rabadi, são emissários do Rebbe. E nós que estamos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós não judeus, que dessa forma nós realmente abraçamos a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, em cada grupo, em cada localidade, o nosso Rav Yaakov Geranstad, ele selecionou e nomeou emissários para liderar os grupos, comunidades e sinagogas Bnei Noach. Então nós, emissários, somos emissários do nosso Rav Yaakov Geranstad, que é emissário do Rebbe, que é emissário de Moshe. Então esta é a linhagem, por assim dizer, né, realmente sobre a questão Shelichut, né, ou Shaliach, né, emissário ou representante. Nesse mesmo sentido, com os comentários de Rashi, nós temos aí que, num sentido mais amplo, todos nós somos Sheluchim, emissários do Todo-Poderoso, porque nós temos essa questão, nós somos emissários do Rav Yaakov Geranstad, o qual é emissário do Rebbe Menachem Mendel, o qual é emissário de Moshe Rabbeinu, o qual é emissário do Todo-Poderoso, o único Deus, o único Criador, Redentor e Salvador, Hashem. Então, nesse sentido, a nossa Parashá, ela nos colocou
as nossas almas dentro do nosso corpo, ou seja, o Eterno, né, colocou as nossas almas dentro dos nossos corpos para realizarmos uma missão aqui na Terra. Todos têm uma missão para desenvolver e cumprir aqui na Terra. É que durante o percurso muitos se afastaram, e afastaram até demais do seu percurso, da sua missão, e hoje não entende a questão sobre cumprir as mitzvot da Torá, os preceitos, os mandamentos da Torá, cumprir as 7 leis de Noach e as suas ramificações, e influenciar positivamente o ambiente em que ele vive, ao seu redor, derredor e até os confins da terra. E dessa forma inserir de forma refinada um mundo físico, para que ele se torne uma morada para Deus, retificar o mundo, corrigir o mundo, que é a nossa luta diária nesse sentido. Mais especificamente, com os comentários de Rashi, nós temos aqui 2 aspectos que nos falam sobre a questão shaliach, emissário, ou shelichut, né, emissário ou representante, que afete o mundo exterior, o mundo à nossa volta, ao derredor e até os confins do mundo. Então existem 2 fases dentro desse aspecto. Quando o judeu está longe da sinagoga e da casa de estudo, bem como o Benei Noach estando longe da sua sinagoga Benei Noach ou da sua comunidade Benei Noach e da casa de estudo, ele espalha a luz do judaísmo para o meio que o cerca. Então, por isso que se fala sobre essa questão que existe aí no meio religioso, né? Evangelizar judeu. Isso não existe, isso é heresia. Evangelizar judeu não existe, é heresia. Ok? Esse é um fato. A partir do momento que Deus se revelou ao povo judeu e escolheu o povo judeu, ponto. Não tem como evangelizar o povo escolhido de Deus, porque Deus é literalmente o seu pastor. É aquele que deu a Moshe a Torá, os 5 primeiros livros, e com ele deu a Torá escrita e a Torá oral, que estão registrados aí no Talmud, tem os estudos da Mishnah, tem os estudos da Kabbalah e por aí afora vai. Então não tem essa história de evangelizar judeu, isso não existe, ok? E dentro desse mesmo aspecto, né, os não-judeus que recebem do povo judeu, de fato, a direção, orientação, entre aspas, né, recebe toda a instrução como que deve ser a sua vida monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, e não o inverso. E não o inverso. É isso que realmente as pessoas precisam procurar entender, porque já estão, de certa forma, muitos segmentos religiosos, já estão mais compenetrados sobre a questão judaica, mais compenetrados sobre certos usos e costumes judaicos, só precisa aprimorar de fato essa realidade, que é exatamente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ou seja, é necessário ter uma orientação rabínica. Nós optamos pela sinagoga Chabad do Brooklyn, São Paulo, com a liderança do Rav Yaakov Geranstadit, né, que é um rabino ortodoxo Chabad, e que desde 2012 tem liderado no Brasil o movimento Benei Noach Brasil, trazendo todas as orientações, bem como também trazendo toda a instrução dentro do aspecto como que deve ser realmente para o não-judeu a sua vida diária. Servir a Deus sem se converter ao judaísmo, mas tendo um estilo judaico de vida, com orientação rabínica. Esse que é a questão. Então nós não precisamos nos convertermos ao judaísmo para servir a Deus à semelhança do povo judeu. E é por isso que ombro a ombro nós servimos o mesmo Deus e temos as mesmas bênçãos dentro desse aspecto. Ainda continuando as nossas instruções de Rashi, estas 2 fases são aludidas, né?
Ou seja, o item A, quando o judeu está longe da sinagoga, da casa de estudo, ele espalha a luz aonde ele está, a luz do judaísmo, do monoteísmo. E o segundo, ele não se satisfaz com a Shelihut, que está realizando e se empenha em formar mais emissários e enviar mais emissários, cada vez mais fazendo expansão, o faratistá, para que o monoteísmo alcance rapidamente os 4 cantos do planeta. Então essas duas fases, elas estão ligadas exatamente com a Parashá Vayetse, que foi a Parashá da semana passada, e a Parashá dessa semana, Vaishilach. Com referência a Parashá Vayetse, que ele partiu, né? Ou seja, ele saiu da casa de Lavã e retorna para a casa do seu pai Tzahak, ele volta para a terra prometida. Então, nesse aspecto aqui, Yaakov deixou sua terra natal em uma missão como emissário para influenciar um ambiente que era estranho ao judaísmo, que era a casa de Lavã, a casa de Harã, que hoje é conhecida esta localidade como a Síria. E Vaishilach, que é a paraxá desta semana, quer dizer, ele enviou, ou seja, aludindo à segunda fase da sua Shelihut, na qual um Shaliach não está satisfeito com as suas próprias realizações e inspira outros a se tornarem também emissários. Por isso, Vaishilach, ele enviou, que significa Yaakov enviou ao encontro do seu irmão Esav, ele enviou emissários. Então, o que nós temos aqui para, vamos dizer assim, trocarmos em miúdos isso, essas duas parashiot, essas duas porções, Vaitse e Vaishilach. Então, vejam bem, quando Yaakov ele sai da terra prometida e da casa de seu pai, a casa de santidade, ele vai para Harã, a Síria na atualidade. Vai para a casa de Lavã. Representa exatamente o quê? As nações, os povos. Ou seja, Yaakov, ele sai da sua bolha, por assim dizer, e ele vai para o mundão. Ele vai para se entronizar entre as nações, no mundo corrupto, invejoso, cruel, perverso, e por aí afora vai. Mas Yaakov, ele permaneceu intacto na sua vida, enquanto esteve no meio das nações, no meio de Harã, no meio de Lavã. Nesse sentido, nós temos aí a Yaakov levando de fato a luz divina aonde ele estava. Porque em momento algum, Yaakov ele abandonou os mandamentos divinos. Momentos dificílimos da sua vida, da sua jornada, ele realmente não transgrediu os mandamentos divinos. Os nossos mestres, eles comentam da seguinte forma, como podemos ter essa garantia. Então diz assim, a Torá, ela emprega aqui a palavra garti, para escrever morei com Lavã, ou seja, quando Yaakov estava dizendo morei com Lavã, é usada a palavra hebraica garti, garti. Essas mesmas letras da palavra garti, elas sendo mexidas, ela vai formar a seguinte palavra, tariag, tariag. Tariag, ela significa 613. Nesse sentido, os nossos mestres falam que quando Yaakov disse morei com Lavã, ou seja, no meio de uma casa de perversos, no meio de uma casa fora da terra de Israel, entre as nações, e etc. e tal, então é empregada a palavra garti, que significa morei. E mexendo nas suas letras, nós vamos ter então a palavra tariag, que significa 613.
Então, quando Iaco ele está dizendo isso para Esav, no momento que eles vão se encontrar, ele está dizendo para Esav, Esav, ó, eu garti Lavan, eu morei com Lavan, ou seja, eu Tariag, Ani Tariag. Ele estava dizendo, eu cumpri os 613 mandamentos. E nesse sentido ele estava dizendo para Esav, que era superior a Esav, que não cumpria mandamentos. E que ele tinha preeminência realmente de liderar a casa de Israel. E é por isso que Iaco, ele retorna realmente para a terra prometida com os seus 12 filhos íntegros, intactos, sem sombra de dúvidas, se contaminar com o mundo. E ele, Iaco Avinu, nosso pai Iaco, ele deu exemplo exatamente dentro desse aspecto. Não se corrompeu, não se misturou, ele permaneceu o azeite puro de Yitzhak e de Avraham. Por isso que Iaco também ele está inserido entre os 3 patriarcas, Avraham, Yitzhak e Iaco. Ele não se misturou, permaneceu o azeite puro de Hashem. Então, dentro desse aspecto, né, nós temos aí realmente Iaco dizendo para Esav, né, por que você me odeia? Porque eu cumpro mandamentos? Então, retificar o mundo é realmente você adentrar numa batalha. As pessoas não vão gostar de você, certas pessoas não vão gostar de você, vão odiar você, vão falar mal de você, vão dar as costas a você, vão tentar prejudicar você. E você vai precisar permanecer na Emuná e no Bitachon, na fé e na confiança em Hashem. Podem ser familiares, parentes, amigos, vizinhos e companhia limitada. Você vai precisar, de fato, permanecer firme na sua Emuná e no seu Bitachon, na sua fé e na sua confiança em Hashem. Ok? Então, essa é a questão. Um outro detalhe que nós vamos encontrar aqui nessa parashá, amados, é a linguagem entre Yaakov e Esav. Essa linguagem entre Yaakov e Esav é uma questão que nós temos aqui diante de nós. Yaakov representa, de fato, o povo judeu. Esav representa as nações. Tanto é que a descendência de Esav, ela vem para Edom e chega até realmente a Península Itálica, Roma. Então, Esav representa as nações. Quando Yaakov sai da terra prometida e vai para Harã, na casa de Lavan, então Yaakov ele saiu para refinar realmente o mundo. Quando ele retorna, ele vai exatamente encontrar o seu irmão Esav, que representa as nações da terra, e ali ele envia mensageiros para encontrar Esav. Essa mensagem ela é explícita pelas palavras do nosso Rebbe Menahem Mendel, quando ele orientou os rabinos nas décadas entre 60 até a década de 90, né, realmente enviando emissários para as nações, para a descendência de Esav, para refinar Esav, para retificar Esav. E muitos dos descendentes de Esav estão sendo refinados, onde não judeus estão cada vez mais procurando conhecer o movimento Benei Noach, não somente no Brasil, mas no mundo todo, porque o movimento Benei Noach está presente entre as nações. E assim, o Rebbe, ele enviou emissários
para que pudesse sair, entre aspas, da sua bolha e envolver-se com os não-judeus, para trazer o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para trazer mais consciência divina do único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. E é por isso que hoje nós estamos vendo muitos dos descendentes de Esav entre as nações que estão aí, realmente falando sobre, sim, há um único Deus, falando, sim, sobre judaísmo, usos e costumes judaicos, usando vestimentas ou utensílios judaicos numa identificação judaica. Porque o refinamento final das nações começou desde a década de 50, 1950. Somos a última geração. Falando especificamente para o povo judeu, o Rebbe disse: somos a última geração do exílio, Galut, e a primeira da redenção, Geulah. Então essa é a geração que nós estamos vivendo, que o justo Mashiach há de se revelar a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, para cumprir as profecias e estabelecer de fato, realmente, um verdadeiro mundo com um verdadeiro shalom. Paz, harmonia, não havendo inimizades, não havendo guerras, maldade e coisas semelhantes a estas. Então, de fato, será estabelecido um mundo shalom, com o governo do justo Mashiach, o rei Mashiach, que vem da descendência de Yehudá, que vem da descendência de David e Salomão. Ok? Então, aqui nós enfrentamos, nessa Parashá Shaliach, nós enfrentamos exatamente a questão da linguagem de Yaakov e Esav. Então a Mishnah, ela traz para nós assim, na Parashá Toldot, nos foi ensinado que Esav fazia coisas malvadas, enquanto Yaakov era aquele que fazia as coisas corretas. As palavras de Esav eram brutalizadas, agressivas, e as palavras de Yaakov eram refinadas. Yaakov disse: pai, coma, por favor. Eu trouxe vinho e carne para o Senhor. Isaac, naquele momento que nós temos aquela questão em que Yaakov, por orientação da sua mãe, vai receber a bênção no lugar de Esav. Então ele se pronuncia dessa forma mansa, humilde, e sempre confiante no eterno, que não são as palavras de Esav. Então Yaakov disse: pai, coma por favor. E Isaac, na hora, ele percebeu que havia alguma coisa estranha. Como você encontrou tão rápido um animal para mim? Então Yaakov respondeu: Hashem fez com que acontecesse assim. Então Isaac falou: você parece com o seu irmão Yaakov. E ele pensou: meu filho Esav nunca fala por favor, nem usa o nome de Hashem como louvor. Então a linguagem de Esav e Yaakov eram opostas. E quando, de fato, Yaakov ele vai para receber a bênção no lugar de Esav, ele não muda a sua retórica, ele não muda a sua palavra, ele não muda o seu estilo. E isso traz realmente a Isaac, que já estava cego, traz realmente aquela confusão. Mas você encontrou já esse guisado tão rápido? Como pode isso? Hashem providenciou. Então Isaac, ele percebe: você parece com o seu irmão Yaakov. E então, meu filho Esav nunca fala por favor, e ele nunca usa o nome de Hashem com louvor. Esta não é a linguagem de Esav. Certamente não é a linguagem de Esav, disse Isaac. Então esta Parashá, ela mais uma vez vem nos ensinar exatamente sobre a questão da diferença entre a fala de um tzadik, um justo, e a fala de um rachá, de um perverso.
Então, por isso, amados, como que você vai discernir se uma pessoa ela é correta, justa, ou ela é uma pessoa má e perversa? Pelas suas palavras. Quando Esav perguntou a Yaakov, quem são as crianças que estou vendo? Yaakov louvou a Hashem dizendo, são os filhos que Hashem me deu. Em momento algum, Yaakov, ele abandonou a sua forma de falar. Ele não abandonou a sua retórica, ele não abandonou o seu jeito de ser verdadeiro, autêntico, que encontrou com o seu eu essencial no seu interior. E esta chama divina, essa partícula divina, ela fez com que Yaakov permanecesse íntegro, porque ele buscou isso. Nós precisamos buscar essa realidade, esse refinamento pessoal. A redenção final com o justo Mashiach, já diz o nome, redenção final. Mas a redenção, ela precisa começar em cada um de nós. A começar em mim. Eu preciso me refinar no meu dia a dia. Em pensamentos, em palavras, em ações. Ok? Então, Yaakov louvou Hashem dizendo, são os filhos que Hashem me deu. Quando Yaakov pediu, por favor, aceite o meu presente, falando a Esav, Esav simplesmente respondeu dizendo, de forma orgulhosa e prepotente, eu não aceitarei. Eu tenho muito, eu não preciso dos seus presentes. O orgulho de Esav falava convencidamente, mas Yaakov falava com modéstia. E ele então dizia, tudo que preciso ganhei de presente. Satisfeito com sua porção, Yaakov estava distante do orgulho, distante da cobiça, e Yaakov permanecia. Através das palavras que optamos e pelo discurso que usamos, todos nós decidir precisamos. Ou seja, de que lado eu estou? Estou do lado de Yaakov ou estou do lado de Esav? Eu estou à direita com a alma divina ou estou à esquerda com a alma animal? Eu estou à direita com hesed, bondade, modéstia, ou estou à esquerda com gevurá, severidade, né, brutalidade, estar conectado com essa alma animal, selvagem, bruta? De que lado eu estou? Porque decidir, nós precisamos. Então nós precisamos decidir no nosso dia a dia. Eu estou do lado de Yaakov ou eu estou do lado de Esav? Que lado eu vou ficar? Entendeu? Então essa paraxá, amados, ela traz para nós sobre a questão exatamente sobre o poder da fala. Que nós precisamos retificar no nosso dia a dia. E ao nos retificar no dia a dia, nós precisamos de fato, nós estarmos o quê? Do lado de Yaakov, do lado da alma divina. Cada vez mais nos esforçando para podermos, sem sombra de dúvidas, né, estarmos como Yaakov, procurando fazer cada vez mais a vontade divina. Ok? Um outro tópico que nós temos aqui dentro dessa passagem, nesse princípio de Paraxá, é exatamente o momento em que Yaakov, ele se prepara para encontrar Esav. Nesse momento que ele se prepara para encontrar Esav, nós encontramos aí 3 ações da parte de Yaakov. Primeiro, ele rezou para Hashem. Segundo, ele preparou um presente. E terceiro, Yaakov se preparou para a batalha e ao mesmo tempo planejou como escapar. Ou seja, cada aspecto que nós encontramos aqui, né? Então nós temos, primeiro, ele rezou a Hashem. Então Yaakov, ele disse, por favor Hashem,
salva-me das mãos de meu irmão Esaú. Ele não age como um irmão, mas como uma pessoa perversa. Ele está vindo matar todos nós. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que quando nós estamos numa situação de perigo, nós precisamos pedir ajuda a Hashem. Seja qual for o tipo de perigo. Você pode estar passando por um perigo, uma viagem, por exemplo, que você vai fazer. Você corre um perigo na sua viagem. Você pode correr um perigo no sentido de estar enfermo, um perigo de morte. Você está em perigo. Você está em perigo diante de pessoas que você sabe que não gostam de você, que odeiam você por causa do seu posicionamento de fé, por exemplo. Você sabe de pessoas que têm olho gordo em cima da sua vida, da sua família, dos seus negócios. Você está numa situação de perigo. Então, seja qual for a situação de perigo, então o que nós aprendemos com Yaakov aqui? Que nós precisamos sim fazer preces a Hashem, com recitação de salmos e pedir ajuda para Ele, porque somente Ele que pode nos ajudar contra os nossos adversários e inimigos. Diante de uma situação de perigo, somente Ele pode salvar as nossas vidas e mais ninguém. Segundo tópico, ele preparou um presente. Então Yaakov pensou, vou mandar para Esaú um presente caro, talvez isso melhore seu humor e ele seja amável comigo. Nossos sábios aprenderam de Yaakov a dar presentes aos reis, aos oficiais do governo, e fizeram maus decretos contra os judeus, de modo que eles mudem de ideia. Yaakov pegou de seu rebanho 200 cabras, bem como várias ovelhas e outros animais. Ele ordenou aos seus servos dá-los a Esaú. Então Yaakov disse aos seus servos, não levem todos os animais de uma vez para Esaú. Formem vários agrupamentos de animais separados uns do outro. O primeiro agrupamento mostre-lhe um grupo de animais, de forma que ele pense que recebeu um presente inteiro. Aí vem o segundo grupo, mostre a ele outros presentes, então ele vai ficar mais entusiasmado. Aí depois vem o terceiro grupo, mostrando que realmente o presente é maior do que ele pensou da primeira vez, e então Esaú apreciará muito mais o que está recebendo, né? Então aqui o que nós aprendemos dentro desse aspecto aqui? Que você não pode ser agressivo com aqueles que não estão na mesma posição de fé que você. Você é um monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, Baruch Hashem. Bendito seja Hashem, que você está nessa posição de fé. Mas isso não nos dá o direito de sermos agressivos com as pessoas que não estão no mesmo posicionamento de fé. Isso não nos dá o direito de ficarmos aí criticando, né, no famoso estilo brasileiro, aí, metendo a boca em tudo e em todos, à torta e à direito. Você precisa enviar presentes para as pessoas. Você precisa ser um presente para as pessoas. Você precisa mandar presentes. Uma boa palavra de paz, de harmonia, de luz, de vida, de esperança, de confiança, que há um só Deus. Você precisa enviar luz divina, presença divina. Você precisa ser este presente para as pessoas, para que as pessoas possam ver que em você está a presença divina. Esaú, ele percebeu que não poderia lutar contra Yaakov, porque ele viu que realmente a presença divina em Yaakov era realidade. Era verdadeiro. E assim nós precisamos, realmente, nessa Ufaratistá, nessa expansão do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, realmente levarmos essa presença divina em nós e através de nós. Para que realmente as pessoas possam olhar para cada um de nós e ver que realmente Deus está conosco. Deus está no nosso meio. Nós estamos com Deus. Formamos uma parceria boa para poder retificar o mundo.
retificar as pessoas, porque também fomos retificados um momento. E não paramos o nosso refinamento, continuamos o nosso refinamento. E nós precisamos compreender isto. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakonei avdi divaro. Então, nesse aspecto, é o segundo ponto que nós temos. E o terceiro, Iacove se preparou para a batalha e, ao mesmo tempo, planejou como escapar. Ele dividiu suas pessoas em 2 acampamentos, dizendo: se sabe lutar contra um acampamento e ganhar, o outro acampamento terá tempo de fugir. Daí nós aprendemos que em uma situação de emergência, nós devemos, além de rezar, de fazer as nossas preces pedindo socorro a Hashem, fazer o que pudermos para salvar as nossas vidas. Ou seja, um dos preceitos da Torá é não colocarmos a nossa vida em perigo. E não colocar a nossa vida em perigo é estar exatamente nesse envolvimento com o mundo e com as pessoas do mundo. Nós não podemos esquecer que nós estamos numa batalha espiritual, entre luzes e trevas, entre o bem e o mal, e assim sucessivamente. Então há momentos em que nós poderemos sim estarmos num perigo iminente, e nós precisamos discernir isso, e nós precisamos ter um plano, tanto para a batalha, como para podermos escapar com vida, nesse sentido todo. Ou seja, você não vai entrar numa briga sabendo que vai perder a sua vida. Então você precisa escapar, fugir, para preservar a sua vida. Então, nesse embate, por assim dizer, significa que as nações, nós não podemos esperar delas realmente um bom relacionamento. Precisamos estar alertas nesse sentido. O mundo está sendo retificado? Sim, mas não podemos esquecer que existem perigos. Vimos aí o que aconteceu com essa questão do 7 de outubro. Os inimigos perversos, terríveis, cruéis e covardes. Graças a Hashem e os esforços diplomáticos do gabinete do primeiro-ministro em Israel, que foram libertos, né, os primeiros sequestrados, as primeiras vítimas de sequestrados. Nós vimos aí, né, houve uma pausa na guerra. Por que houve essa pausa na guerra? Por causa de vidas. As vidas das vítimas que foram sequestradas, as vítimas judias. Houve uma pausa na guerra. Então há momentos que você precisa estar em frente na batalha e há momentos que você precisa recuar, fazer um cessar-fogo. E vejam bem que dentre os sequestrados, né, a primeira turma de sequestrados libertados, né, foram em torno de 50 mulheres e crianças israelitas libertadas pelo grupo terrorista Hamas. Entre as vítimas raptadas pelos terroristas, que veio nessa primeira leva libertados, havia um bebê de 10 meses. Um bebê de 10 meses. Qual é o perigo que um bebê de 10 meses pode provocar para um terrorista? Também teve aí idosos sobreviventes do Holocausto, né? Um idoso, melhor dizendo, um idoso sobrevivente do Holocausto que foi sequestrado pelos terroristas. Imagine o que este passou nos campos de concentração nazista e depois nas mãos de terroristas. Então, por isso, o governo israelense resolveu fazer realmente o cessar-fogo para preservar estas vidas. Nessa relação das pessoas que foram libertadas, né? Então nós temos aqui a relação,
obtida pelo Chabad.org, né? Então, além daquela criança de 10 meses, né, nós temos aí pessoas idosas de 85 anos, 79 anos, crianças de 9 anos, jovens de 13, 17 anos, de 21 anos, pessoas adultas com seus 53, 67, crianças com 4, 8 anos de idade, né? Várias crianças com a idade de 4 e 8 e 10 anos de idade, certo? Jovens, né? Vários aí, dentre eles, de 17 anos, 9 e 11 anos de idade, né? E as pessoas idosas. Então, o ataque terrorista, ele foi um ataque realmente muito consciente contra a população civil. E o objetivo deles era exatamente isso, de assassinar cidadãos civis israelenses, simplesmente pelo fato de serem judeus. Mais de 1.200 mortos na investida que fizeram no dia 7 de outubro. Sequestraram, pela contagem, por enquanto, né, 240. A maioria deles são pessoas idosas e crianças. Então, por aí você vê que preparar-se para a batalha é necessário e também preparar-se o momento para escapar com vida. Então, nesse momento, foi feito o cessar-fogo. E Yaakov deu mostras de como fazer estas coisas acontecerem sem sombra de dúvidas, né? Nesse aspecto aqui, os nossos sábios trazem dentro do Midrash, baseado, por exemplo, na questão de Esther, Mordecai e exatamente Haman, que queria exterminar o povo judeu no único dia. Então, os nossos sábios do Midrash, eles trazem para nós que o profeta Eliyahu, ele clamou realmente por Moshe, para que ele fizesse preces a Hashem, para que realmente o povo pudesse ser protegido e salvo de Haman nos dias de Esther e Mordecai. Então, o profeta Eliyahu, segundo o Midrash, fala que ele pergunta a Moshe: Moshe, será que realmente as suas preces poderá salvar o povo judeu nesses dias aqui na Pérsia, que é conhecido na atualidade como Irã? E então Moshe, ele fala para Eliyahu, né? Por acaso essa sentença que Deus deu, como você está dizendo, Eliyahu, ela está assinada em argila ou com sangue? E então Eliyahu diz: está assinado com argila. E então Moshe responde para Eliyahu: bom, se está assinado com argila, então há esperança de salvação. E por que isso? Segundo os sábios, eles falam que se o decreto estivesse selado com argila, significa que os judeus realmente não tiveram a intenção de pecar, mas não conseguiram dominar o seu forte Yetzer Hará, a sua má inclinação. Eles não conseguiram dominar a sua má inclinação. Então, dentro desse aspecto aí, não houve aquela intenção verdadeira de se rebelar contra Deus. É que eles não conseguiram dominar a má inclinação, Yetzer Hará. O selado com sangue significa que os judeus não se importavam com os mandamentos de Hashem e se rebelaram contra ele de forma maldosa, intencional. Então aí seria a assinatura do decreto divino com sangue, né? Felizmente, esse não foi o caso, nem naqueles dias de Esther e Mordecai, como também nos demais tempos de tragédias do povo judeu, ok? O Yetzer
Hará, a má inclinação, ela é que estava muito forte e eles não conseguiram dominar essa má inclinação. Um outro aspecto que nós temos nas nossas leituras até aqui é o que nos diz respeito exatamente sobre a questão da luta, né, de Iacove com um anjo à noite. Então nós vemos aí que realmente depois que sua família chegou a salvo do outro lado do rio Iaboque, Iacove atravessou de volta o rio, porque ele havia esquecido alguns de seus pertences, alguns jarros. De repente ele foi atacado por alguém que parecia ser um homem, e na verdade era um anjo, o anjo de Esav, que Rachem enviara para lutar contra Iacove. Iacove se defendia, mas o anjo continuava tentando derrubá-lo. Os dois lutaram a noite toda. Próximo do amanhecer, o anjo viu que a Shekhinah, a presença divina, estava com Iacove, protegendo-o, e que ele não conseguiria derrotar Iacove. Mas o anjo conseguiu deslocar a coxa de Iacove, de modo que Iacove não pôde mais andar sem mancar. Quando o dia clareou, o anjo implorou a Iacove: deixe-me ir agora, já amanheceu. E Iacove disse: por que eu deveria deixar você ir embora? E então ele explicou: eu sou um anjo de Hashem. De manhã eu tenho que estar no céu para cantar os louvores a Hashem. E Iacove respondeu: eu não deixarei você ir até que você admita que eu estava certo em pegar a bênção de meu pai. Eu admito, disse o anjo. E ele acrescentou: eu também quero que você saiba que, além do nome Iacove, Hashem agora está lhe dando um novo nome: Israel. Israel quer dizer: você lutou contra um anjo, bem como contra pessoas, e você venceu. A Torá proíbe um judeu de comer o Gid Hanashé, que é exatamente a parte traseira da coxa do animal, do boi. Não comer esta parte nos ajuda a lembrar como o anjo deslocou a coxa de Iacove, mas não conseguiu derrotá-lo. Hashem protegeu Iacove das mãos do anjo de Esav, como um sinal de que ele, mais tarde, protegeria os Bnei Israel das mãos de Esav, a Galut, ou exílio, né? Principalmente o segundo exílio, que é desde o ano 69 da nossa Era Comum, que as legiões romanas destruíram o segundo templo e assassinou mais de 1 milhão de judeus em Jerusalém. Ok? Então vejam bem, Iacove, ele volta para buscar alguns vasos que ficou para trás. Aí você perguntaria, mas alguns vasos, que isso tem a ver demais, uma coisa tão simples? Mas Iacove está mostrando aqui um simples detalhe, né, que muitas vezes nos passa desapercebido, né? Por menor ou mais insignificante que seja um objeto que pertence a você, ele é seu, não é de mais ninguém. Lembra aquele famoso ditado que os pais antigamente diziam aos filhos? Não toque naquilo que é dos outros. O que é seu, o que é dos outros é dos outros. Respeite o que é dos outros. Então isso mostra para nós que nós precisamos valorizar as coisas mais simples que nós temos. Se nós soubermos valorizar as coisas mais simples que nós temos, nós daremos o devido valor às coisas mais elevadas ou sofisticadas que possamos ter. Lembra aquela questão de presente de mão beijada vai embora rapidamente? Que é geralmente uma questão de herança, de mão beijada, né? Que filhos não lutaram, não batalharam, não trabalharam para poder tomar posse da herança do pai, e simplesmente receberam de mão beijada e rapidamente vai embora, porque não valorizou, não soube valorizar, porque não lutou, não batalhou, não trabalhou pela herança. Então, dentro de outro aspecto também, o que nós temos aqui é que todo mandamento, por mais simples que ele seja, nós precisamos aprender a valorizar. Nós não podemos menosprezar um simples mandamento, um simples preceito.
Uma coisa simples. Não mentir, que está conectado com o nosso relacionamento pessoal com o próximo. Não mentir. Mas aí as pessoas falam assim, mas uma mentirinha branca não tem problema nenhum. Não estou arrancando pedaço de ninguém, não estou matando ninguém. Então, quando nós menosprezamos os menores mandamentos, preceitos, quando nós não honramos os preceitos mais simples, nós não temos como saber valorizar os preceitos mais elevados. E aí então você simplesmente faz dos mandamentos divinos uma verdadeira bagaça. E aí não dá certo. Então esse é um dos ensinamentos que nós recebemos aqui do nosso Rav Yaakov. O porquê, ou qual é o significado da luta entre Yaakov e Esav? Segundo os nossos mestres no Midrash, Hashem enviou o anjo de Esav para lutar com Yaakov. A batalha travou-se entre os dois. Foi um sinal de que, de fato, estava acontecendo uma guerra no céu. Ou seja, naquele momento estava ocorrendo uma guerra no céu entre o bem e o mal. O anjo de Esav argumentou diante de Hashem. Esav tem zeruyot, méritos maiores que Yaakov, porque Esav costumava honrar seu pai mais do que qualquer um já fizera. Mais ainda, Esav tem o mérito especial de viver em Eretz Israel, enquanto Yaakov estava na casa de Lavã, fora da terra prometida. E o anjo finalizou seu argumento. Portanto, Esav e seus filhos merecem governar sobre Yaakov e os seus filhos. E o anjo de Yaakov argumentou: Yaakov é um tzadik, um justo. Esav não. Assim, Yaakov e seus descendentes merecem governar sobre Esav e os seus descendentes. Quando o anjo de Esav lutou com Yaakov na terra, isso demonstrou que, ao mesmo tempo, uma batalha ocorria no céu. Quem governaria sobre quem? O anjo de Esav perdeu a batalha no céu, e, portanto, ele também perdeu a batalha na terra. Hashem anunciou, embora os descendentes de Esav serão, por vezes, mais fortes que os de Yaakov no final, na época de Mashiach, os de Yaakov dominarão sobre os de Esav para sempre. Então, amados, Esav, que representam as nações, e por isso que as nações viveram perseguindo Yaakov, os seus descendentes, o povo judeu. Por isso que Yaakov nunca pôde prevalecer sobre Esav, ou seja, sobre o mundo, sobre as nações. E é por isso que Yaakov, o povo judeu, quer viver em paz na sua terra, ponto final. Mas Esav, ele continua nutrindo um ódio contra o povo judeu, o seu irmão. Esav, as nações têm um ódio gratuito contra Yaakov, contra o povo judeu. Como nós estamos ante a iminente revelação do justo Mashiach, essa força de Esav está diminuindo. Ela está se apagando. Por isso que você vê hoje muitos movimentos religiosos entre as nações que estão travestidos de judeus, que estão estudando judaísmo, que estão estudando monoteísmo com fundamento judaico. Porque o refinamento está acontecendo, porque a qualquer momento mesmo o justo Mashiach há de se revelar e o justo rei Mashiach, ele estará reinando sobre todas as nações e o refinamento será perfeito, completo, sem manchas, sem máculas. E Esav será definitivamente colocado no seu devido lugar, submisso
a casa de Yaakov, a casa judaica. Então, amados, esta para nós, sem sombra de dúvidas, uma paraxá que vai cada vez mais trazendo para nós esse refinamento para o nosso dia a dia. Não podemos permitir que, de fato, nós não venhamos fazer com que a nossa alma animal venha prevalecer em nossas vidas, em nosso dia a dia. Por isso, o desafio está lançado e nós precisamos realmente dar uma resposta a Hashem. Ou seja, qual é a nossa decisão? Nós estaremos do lado de Yaakov ou do lado de Esav? Você pode dizer, jamais do lado de Esav, sempre do lado de Yaakov. Então, por isso, se você toma essa decisão, então cuidado com os pensamentos, cuidado com a fala e com a ação, a atitude. Nós precisamos nos espelharmos em Yaakov. Por isso, fortaleça o Yaakov que está dentro de você, para você viver realmente a semelhança de Yaakov Tzadik, Yaakov o justo. Ok? Pela graça bendita de Hashem, amanhã nós estaremos, às 14 horas, na rádio FM 94 de Bauru. Nós estaremos a partir das 14 horas dando uma entrevista, fomos convidados pela direção da rádio FM 94 de Bauru para uma entrevista. Colocaram diante de nós 2 tópicos, qual é a finalidade da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, em Bauru e região. E o segundo tópico, a visão sobre essa guerra entre Israel e Hamas. Então, aqueles que quiserem participar ou assistir, então você entra aí na History, que fala, para você procurar lá o FM 94 Bauru, Aí você vai encontrar no YouTube, e aí você se inscreva na FM 94 Bauru, e você aciona lá o sininho, de notificações, e meia hora antes do programa será expedido, a notificação que o programa vai entrar ao ar às 14 horas. Você poderá estar presente conosco, na entrevista, Você pode lançar as suas perguntas, etc. e tal. Você pode interagir conosco nesse período aí, E uma coisa importante, é uma forma também de nós mostrarmos que nós, Bnei Noach, estamos muito bem unidos, muito bem organizados, e nós participamos juntos de todo e qualquer evento que esteja conectado com o movimento Bnei Noach Brasil, com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad, ok? Então, por isso, o programa ele será transmitido pela rádio 94 FM, portanto, o áudio será transmitido ao mesmo tempo pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook, Então, vamos aí estar juntos nessa jornada. Mais um desafio que temos diante de nós aí, ok? Então, com a graça de Hashem, nos encontramos amanhã na rádio FM 94 Bauru para a entrevista. E à tarde com a Torá estará de volta na próxima quinta-feira às 14 horas. Shalom, shalom. Grato pela vossa presença. Vamos juntos em frente, sermos luz, sermos Yaakov e trazermos refinamento para este mundo, para que o justo Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Shalom.